A transformação de Jacó em Israel. A ferida divina. A vida de Isaque era tranquila, desprovida de lutas. O caminho de Jacó foi uma longa batalha, do início ao fim. Para Isaque, tudo acontecia com facilidade. Jacó descobria sempre que até as coisas mais simples apresentavam dificuldades. Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, de todos os três, portanto, não podemos ter Isaque sem Jacó, nem, louvado seja Deus, Jacó sem Isaque. Nós mesmos estamos na posição de ambos. Pelo lado do Senhor, somos ricos e completos em Cristo. No entanto, por causa de nossa força natural, a mão de Deus tem um trabalho de disciplina e formação a executar em nós. Não podemos fugir da correção, mas com certeza jamais deixamos de contar com a plenitude absoluta da dádiva divina. Se a diferença na disciplina é porque alguns de nós têm mais de Jacó a ser tratado do que outros. Só isso. Provérbios 13:15 nos ensina que o caminho do infiel é áspero, ou seja, difícil, acidentado. O caminho de Jacó era assim porque ele era dessa forma. O eu áspero, acidentado, em Jacó exigiu muito tempo para ser tratado por Deus, e muitos de nós teremos pouca serventia, a menos que Deus reserve uma quantidade significativa de tempo para lidar conosco. Jacó era um usurpador, um trapaceiro. Deus não permitirá a fuga de um homem desse. Há quem pergunte por que Deus dedicou tanto tempo a Jacó, como se fosse fácil lidar com qualquer homem que seja. Receber como Isaque recebia é coisa que se faz em um minuto. Entramos na posse de nossa herança tão logo nosso coração responde com um obrigado ao que Deus revela. Mas a dificuldade de Jacó é algo para a vida toda. Enquanto vivermos, nossa força natural nos seguirá. Deus está sempre a lidar com ela, apesar de haver uma época em que isso parece ainda mais verdadeiro. Quem não conhece a si próprio, não conhece Jacó. Precisamos estar alertas porque a carne sempre cuida de si mesma, enganando pessoas para isso e sendo enganada, se quisermos compreender esse homem. Pois, com todo o tratamento a ele dispensado por Deus na casa de Labão, Jacó continuava em grande parte inalterado. Enganar, conspirar, planejar ainda faziam parte do seu caráter. Mas como vimos, depois de 20 anos e com o nascimento de José, Jacó se lembrou de sua casa. Gênesis 30:25. Foi então que Deus lhe falou pela primeira vez em Arã: volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. E de novo, sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Saia agora desta terra e volte para a sua terra natal. Gênesis 31:3 e 13. Desse modo, Jacó se preparou para partir. Contudo, era pouco provável que Labão o deixasse ir com tanta facilidade. Apesar de tudo, Deus o abençoara por causa de Jacó, o qual então partiu escondido, e Labão o perseguiu. Acontece que Deus mandara Jacó voltar, e Deus o protegeu. Em seu devido tempo, ele nos liberta. Cumprido o propósito da prova, o Senhor nos deixa ir, e homem nenhum, nem mesmo Labão, consegue nos impedir. Labão acabou alcançando Jacó, e eles firmaram uma aliança. Respeitoso, Labão jurou pelo Deus de Abraão e de Nao. Jacó, por sua vez, jurou pelo Deus de seu pai, Isaque. Gênesis 31:51 a 53. Era testemunha de que a promessa de Deus concordava com sua escolha divina. Jacó então ofereceu um sacrifício, versículo 54. Labão não tinha nada para oferecer. Com certeza acontecerá alguma coisa com Jacó. Quando saiu de casa pela primeira vez, sua mãe o mandara embora. Agora Deus determinava que Jacó voltasse para casa, e ele o fez. Aprenderá a reconhecer a voz de Deus. A disciplina não provocara grande mudança nele, mas ao menos progredira um pouco, passando a desejar Deus. Nos primeiros anos, só quisera saber do propósito divino, pois combinavam com seus desejos. Queria a vontade de Deus, mas não o próprio Deus. Agora, finalmente, tinha algum desejo por ele. Ouvirá-lhe a voz e oferecia sacrifício. Na manhã seguinte Labão voltou para sua terra. Jacó também seguiu o seu caminho, e anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse: Este é o exército de Deus. Por isso deu àquele lugar o nome de Maanaim. Gênesis 31:55 a 32, versículo 2.
Jacó deixará Labão, tendo sido protegido dele por Deus. Anjos saíram ao seu encontro. Deus lhe abrirá os olhos para ver que, como o libertara de Labão, também o libertara dos demais. O nome Manaim quer dizer 2 exércitos, não você sozinho, Jacó, um único exército, mas sempre o exército de Deus com você. Não que os anjos tivessem acabado de chegar, apenas os olhos de Jacó estavam enfim abertos para enxergá-los. Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. 2 Reis 6:16-17. A esta altura, bem podemos perguntar, seria possível que todas as condições fossem mais favoráveis para Jacó? Ele tinha o mandamento de Deus, a promessa de Deus, a proteção de Deus e agora uma visão dos anjos a acompanhá-lo. Com certeza, isso bastava para fazer qualquer um confiar no Senhor. Mas Jacó continuava sendo Jacó. A graça de Deus não muda a carne. Por isso, nos versículos seguintes Jacó envia uma mensagem muito humilde e lisonjeira para o irmão Esaú, meu senhor. Assim diz teu servo Jacó, Gênesis 32, 3-4. Já se esquecera do chamado, da graça e da proteção divinos. Achou que suas palavras especiais poderiam mudar Esaú de alguma forma. Esse ainda era Jacó, o mesmo de sempre. Acontece que Esaú partirá ao seu encontro acompanhado de 400 homens. O que isso queria dizer? Coisa boa ou ruim? Foi um golpe de desalento no coração de Jacó. Pessoas espertas têm muitas preocupações, gente que vive conspirando acumula problemas para si. Quem pensa e arquiteta, não confia e crê, descobre-se como Jacó, cheio de medo e angustiado. Gênesis 32:7. O único problema de Jacó, como sempre, era o que fazer. Mas ele não decepcionava nunca, continuava cheio de planos. Agora Deus o enviará para Canaã, para que não pudesse fugir de volta para a Mesopotâmia. Contudo, ele não ousa deixar que o Senhor se incumba de prover os resultados da sua obediência. Quantos de nós abrimos a porta da frente para obedecer a Deus e nos preparamos para bater em retirada pela porta dos fundos? Jacó tentou obedecer a Deus e, ao mesmo tempo, fugir de seu irmão. Em seu medo e angústia, ficamos sabendo que ele dividiu em 2 grupos todos os que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bois e os camelôs. Gênesis 32:7. Encontramos aqui a mesma palavra, Manaim, que apareceu no versículo 2. Jacó substituíra seu Manaim pelo de Deus. Havia um exército terreno e outro celestial, mas ele dividiu seu grupamento terreno em 2. Talvez assim impressionasse o irmão, que dificilmente teria olhos para o invisível. Nos versículos 9-12, encontramos a primeira oração real de Jacó. Algum progresso ele fez, mas ainda sem atingir um alto nível. No começo, tudo acontecia em torno de maquinações e negociações, sem nenhuma oração. Agora estão presentes tanto a maquinação quanto a oração. Todavia, se oramos, não precisamos maquinar. Se maquinamos, em geral nossa oração não tem sentido nenhum. Mas Jacó ainda fazia as 2 coisas, por um lado, confiava em Deus e, por outro, realizava ele mesmo todo o trabalho. Depositar plena confiança em Deus seria temerário, pois imagine se suas palavras caíssem no vazio. Como ele se parecia conosco? Claro, sou cristão, portanto, devo confiar em Deus. Mas confiar nele total e completamente é assumir um risco grande demais. Por isso, Jacó elaborava planos, Gênesis 32, 13-18. Lembre-se, esse homem tinha acabado de orar. No entanto, o atual estratagema haveria de se tornar sua obra-prima. Claro que ele conhecia o irmão, sabia tratar-se de um caçador, por isso estava de fato diante da crise mais perigosa da sua vida. Nunca quebrara tanto a cabeça e empregara tanto esforço como naquela situação. Afinal, mais que suas posses, a preservação da própria vida dependia do resultado do encontro. Mas a Jacó não faltavam habilidades para fazer frente à situação. Tendo passado todos aqueles anos pela disciplina divina, continuava sendo capaz de reunir sagacidade para produzir uma resposta. Em uma série de gestos apaziguadores, se necessário abriria mão de tudo em favor de Esaú,
salvando assim a própria pele. Era um grande plano, o melhor que já arquitetara. Ademais, acreditava nos próprios planos e confiava neles, todavia, orara. Voltou os olhos para Deus e fez os preparativos mais elaborados. Naquela noite, Deus foi ao seu encontro. Nunca houve noite em que sentisse mais medo. Em ocasiões anteriores, não lhe importara tanto se seria ou não bem-sucedido. Dessa vez, era questão de vida ou morte para ele. Usará toda a sua perspicácia, e tudo dependia do resultado. Todos os outros tinham vadiado até o outro lado do ribeiro. Permanecendo para trás em vez de atravessar de imediato, Jacó ficou sozinho. Gênesis 32, 24. Ali em Peniel, Deus o encontrou face a face. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Versículo 24. Foi então que Jacó teve de lançar a mão de sua máxima força. Não foi ele que lutou, mas Deus, que veio e lutou contra Jacó a fim de produzir sua completa rendição. O objetivo de qualquer luta é forçar um dos adversários a se curvar até não conseguir mais se mexer, a fim de que se renda ao vencedor. Todavia, de Deus se diz que mesmo nessa situação, não poderia dominar Jacó. Gênesis 32, 25. Jacó possuía uma força natural tremenda. Muitos de nós sabemos bem demais o que isso significa. Ainda conseguimos nos sair muitíssimo bem, empregamos todo tipo de habilidades naturais para nossa proteção. É como se Deus fosse derrotado. Derrota é derrota. Quando ela acontece com você e comigo, quer dizer não posso, eu me rendo. No entanto, sendo quem somos, tentamos mais uma vez. Deus pode subverter nossos planos vezes e mais vezes, porém não reconhecemos a derrota, não desistimos. Achamos apenas que não planejamos bem o suficiente, que da próxima vez nos sairemos melhor. Por acaso, existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Perguntara o anjo a Abraão, Gênesis 18:14, Nova Almeida atualizada. Na verdade, é quase como se disséssemos ao Senhor: existe alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Um dia temos de reconhecer a derrota, confessando que nada sabemos e nada podemos. Jacó ainda tinha de chegar lá, continuando a pensar que conhecia Esaú. Para esse último passo, portanto, algo mais que disciplina era necessário. A disciplina levou Jacó longe, até Peniel. Leva-nos também ao lugar onde Deus consegue nos tocar os alicerces. Cuidado, no entanto, ao se vangloriar do tratamento disciplinar de Deus, pois até que a questão da nossa força natural seja solucionada, esse tipo de conversa só fará aumentar nosso orgulho. A luta ilustra o método divino de lidar conosco. Serve para enfim nos enfraquecer de modo que não consigamos nos levantar. Deus tem seu jeito próprio de fazer isso com cada um de nós. Jacó era mais forte que a maioria, contudo Deus foi vitorioso. O uso por ele de outros meios talvez significasse outros 20 anos. Todavia, como Jacó não cedesse, Deus tocou-lhe. Com um toque, fez o que a grande força não poderia. A coxa é a parte mais forte do corpo, símbolo adequado de nosso ponto de maior força natural. Chegará o dia em que Deus deslocará essa coxa, subvertendo e anulando por completo nossa força natural. O meu ponto forte e o seu ponto forte podem ser bem diferentes do de Jacó. Ambição, vanglória, emoção, amor próprio, cada um ter o seu, mas para todos nós esse trabalho de deslocamento representa uma crise definitiva a experimentar. Para alguns, como dissemos, o problema está na prontidão para expor coisas espirituais. Em todo o nosso trabalho, vida e conduta, os frutos são trazidos à superfície e revelados. Nesse caso, a exposição é o centro nervoso da nossa força natural, e Deus precisa tocá-lo. O eu domina aqui. Os erros das pessoas variam, e muitos de nós nunca vimos onde está localizado seu centro nervoso. Em geral, no entanto, nossos erros nascem de um princípio interior, e quando todos os sintomas apontam para uma enfermidade, ela é a nossa coxa. Possa Deus abrir-nos os olhos para que enxerguemos o centro nervoso da nossa força natural, pois, quando este for tocado, então haverá a produção de muitos frutos. Um toque e Jacó ficou aleijado. Não podia mais lutar, tornará-se impotente. Nasceu o sol, e ele disse a Deus: não o deixarei ir. Todavia, quando qualquer membro, mesmo um dedo,
é deslocado, o corpo inteiro entra logo em ação. Falando no sentido físico, se Deus quisesse ir, poderia perfeitamente bem ter partido e deixado Jacó naquele lugar. Seria impossível para Jacó detê-lo. No entanto, agora que Jacó estava fraco de verdade, seu contendor não o podia deixar, pois Jacó dependia dele. Agarramo-nos mais do que nunca a Deus quando nossa coxa é tocada. Quando mais fracos, somos mais fortes. 2 Coríntios 12:10. Do ponto de vista humano, parece impossível uma coisa dessa, mas se trata de um fato divino. A fé pequena é a que realiza grandes coisas. Não posso detê-lo, mas posso rogar ao Senhor. Mal consigo orar, mas posso suplicar. Não tenho fé alguma, mas creio. Com abundância de força natural somos inúteis para Deus. Sem força alguma, conseguimos nos agarrar a Ele. A resposta divina para Jacó foi impressionante: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Gênesis 32:28. 10 anos de experiência pareciam uma derrota para Jacó, mas Deus declarou que ele triunfara. É o que acontece quando nos rendemos, exaustos, aos pés do Senhor. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Versículo 29. Jacó queria saber quem fizera aquilo, mas não lhe foi revelado. Desconhecia quem era o contendor quando ele se apresentou e continuou sem conhecê-lo quando ele partiu. Só sabia que tivera o nome trocado, e que agora cocheava. Essa é a única ocasião nas Escrituras em que Deus se recusou a revelar o próprio nome a um servo dele. Quem é tocado por Deus desconhece o que aconteceu. Quando isso se dá, não sabemos o que houve. Por isso é tão difícil definir, pois Deus não quer que fiquemos esperando uma experiência. Se fizermos isso, pode ser que não a recebamos. O Senhor quer nossos olhos fixos nele, não nas experiências. Jacó só sabia que de alguma forma Deus fora ao seu encontro e que agora ele cocheava. A coxeadura é a prova, não só o testemunho de lábios. Devemos olhar para Deus a fim de realizar a obra do jeito e no tempo dele. O resultado será evidente para nós, e não haverá necessidade alguma de falar sobre o assunto. A face de Deus. Há uma peculiaridade muito marcante na história de Jacó, que seja, Deus nunca pregou para esse seu servo, apenas lhe fez promessas. Jacó era um homem que não se detinha diante de nada para atingir seus objetivos. O que faríamos nós com alguém assim? Com certeza, o exortaríamos um pouco, no mínimo, talvez lhe passando um sermão pelos fracassos. No entanto, do início ao fim, Deus nenhuma vez lhe dirigiu sequer uma palavra de repreensão ou alerta. Tanto o faraó quanto Abimeleque reprovaram Abraão, de novo Abimeleque repreendeu Isaque, no entanto, nada parecido aconteceu com Jacó. Mas Deus estava trabalhando. Sem parar para exortar ou explicar, Deus o disciplinou. E o encorajou. A primeira vez, em Betel, ele prometeu: estou com você. Gênesis 28:15. E estava mesmo. Conduziu. A força natural do homem não pode ser alterada pela doutrina, só a correção divina para nos libertar dela, passo a passo, até que se rompa. E, se Deus não permanecer conosco nessa história, com certeza jamais lhe conheceremos a conclusão. Progredir nunca foi o anseio de Jacó, nunca ele quis ser espiritual ou seguir o exemplo de Abraão e Isaque. O próprio Deus foi à sua procura, ficou ao lado dele e lidou com ele durante esses longos anos. Até que por fim, em Peniel, quando Jacó produziu a obra-prima da expressão de si mesmo, o Senhor o colocou de joelhos e Jacó lhe rendeu o domínio da própria vida. Deus fez tudo isso em cada detalhe. Podemos nos permitir confiar na disciplina do Espírito. Temos a palavra de Deus em abundância, mas nos esquecemos da disciplina do Senhor. Às vezes, achamos que ouvir sã doutrina é o meio exclusivo da graça. Contudo, se somos dele, o Espírito nos disciplina o tempo todo como fez com Jacó. Prepara para nós um grande número de circunstâncias diferentes com esse único objetivo. Tudo em nossa vida é dirigido por ele com esse fim: levar-nos ao lugar de Israel. O Senhor é um Deus de ação. Jamais abrirá mão de nós. Tudo que o cristão encontra é mensurado ele para por Deus. A correção que vivenciamos é para nosso benefício.
Se lhe pertencemos, por ruim que sejamos como material, Deus nos segue. É mais persistente que nós. Precisaríamos ser maiores que Deus para poder impedi-lo de realizar sua obra. Enquanto formos homens apenas, homens naturais, Deus fará prevalecer sua vontade. Enquanto Jacó estiver presente, por pior que seja, o Senhor perseguirá seu objetivo de ter um Israel. Confie em sua persistência. Conte com sua invencibilidade. Olhe para ele, e no tempo e do jeito dele Deus concluirá a obra. Existe mais um fundamento para nos encorajar. Não temos de saber o que é necessário, ou o que está acontecendo, para que Deus possa realizar a obra que decidiu fazer. Claro, as pessoas mais dignas de pena são as que estão erradas e não sabem, pois a seu erro se soma a escuridão. Mas podemos ser as pessoas mais dignas de pena e ainda assim Deus nos tomará em suas mãos. Como vimos, Jacó estava às voltas com a situação mais difícil da sua vida. Esposas, filhos, bens, ele mesmo, tudo o que lhe era mais precioso corria perigo. O que era dos outros nunca tivera importância para ele, agora, no entanto, eram seus interesses que estavam em jogo, de modo que ele traçou o plano mais elaborado e minucioso. Jacó não sabia que estava expondo o centro nervoso de sua fossa. Deus reintroduzira Esaú na cena, de modo que a força natural pudesse ser descoberta e exposta por completo. É o Senhor que nos conduz a isso, produzindo as circunstâncias em que nos descobrimos. Todo o significado de Peniel está aqui. Nossa vida natural tem um princípio de vida que não costumamos reconhecer. Deus pode se dar a um enorme trabalho a fim de chamar nossa atenção para esse fato, mas não o enxergamos em absoluto até alcançarmos um lugar como Manaim de Jacó, quando Deus coloca em perigo aquilo de que mais nos orgulhamos. É esse orgulho que Deus abomina. A revelação dessa força natural mata o que ela revela. Há alguma coisa de que nos gloriamos em segredo. Alguma coisa de que tomamos grande cuidado por representar nossa maior conquista, o melhor aspecto de nós mesmos. Quando Deus toca nesse ponto, sentimos-nos envergonhados demais até para seguir vivendo. O toque divino produz não apenas fraqueza, mas vergonha. Peniel é a face de Deus. Jacó disse: vi a Deus face a face, todavia, minha vida foi poupada. Gênesis 32:30. Deus usa a luz com o intuito de expor para nós a verdadeira situação, e é isso que nos derruba. A luz expõe qual é o verdadeiro manancial e a real motivação da nossa vida. Deus, em sua misericórdia, precisa nos conduzir a esse ponto, no qual vemos que tudo de que nos gloriamos e envaidecemos é vergonhoso. Lembre-se, o Senhor está lidando com o que realmente somos por natureza, e Ele dá início à sua obra em Peniel. Pois ali, sob a luz divina, temos de ser como somos, não podemos fingir. Não é cristianismo. Talvez seja grande nossa vontade de sermos diferentes, mas o que somos por natureza, somos. Nada atrapalha mais a Deus que fingirmos que é de outro jeito. Quanto mais humildes são determinadas pessoas, mais se gostaria que demonstrassem sem um pouco de orgulho, porque assim concederiam ao Senhor a oportunidade de dar sequência ao seu trabalho. Pois nunca é nosso fingimento, mas, sim, o toque de Deus, que produz a transformação. Se a obra for feita por mim, não me levará a lugar algum. De natural, me tornarei apenas artificial, nada mais. Todavia, se a obra for de Deus, a mudança engendrada por Ele tem propósito e direção definidos. De Jacó, Ele nos converte em Israel. Muitos de nós só ficamos sabendo o que aconteceu em Peniel bem depois. Não temos uma ideia muito precisa do que houve, mas as coisas são inconvenientes. Fugir machuca. É uma peculiaridade do toque divino, não podemos repetir agora o que gostávamos de fazer. No discurso, por exemplo, costumávamos nos mostrar confiantes, mas hoje hesitamos e ficamos pouco à vontade. No mesmo compasso de Paulo, dizemos: e foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito. 1 Coríntios 2:3-4. Avançamos e servimos a Deus, e falamos porque Deus quer a tarefa cumprida, não porque, como um dia fizemos, encontraremos prazer, gratificação ou conforto agindo assim. Realizaremos o trabalho, mas no fundo será Deus a executá-lo, não nós. Peniel é o novo começo de Deus, não é perfeição. Ali,
Pela primeira vez, Jacó foi chamado de Israel. Todavia, depois disso ele ainda continuou sendo chamado de Jacó com bastante frequência. Muita coisa lhe faltava, o que pode ser a razão pela qual Deus não lhe revelou o próprio nome naquele lugar. Peniel é um divisor de águas. O caminho de Abraão levará até Siquém, a partir dali, para Betel e Hebrom. Como vimos, são lugares característicos daquela terra. Deus conduziu Jacó para o caminho de Abraão depois de Peniel. Contudo, mesmo tendo deixado Peniel para trás, Jacó deu sequência aos próprios planos. Se nos conhecemos, não o culparemos. Mudar em uma noite não é coisa deste mundo, requer uma intervenção do céu. Mas o fato é que, depois de Peniel, a força de Jacó desapareceu. Temos facilidade para dar um basta em Jacó, mas nos deter não é algo que façamos com tanta tranquilidade. Não interpretemos a Bíblia como teoria, mas tratemos de vê-la à luz da experiência. Sim, Jacó seguiu em frente dando continuidade ao rumo por que enveredara antes que Deus o encontrasse. Quando ele encontrou Esaú, descobriu que desperdiçara seu tempo. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço, e o beijou. Gênesis 33:4. Toda a preparação ardilosa e calculista fora em vão. Esaú estava pronto para se reconciliar. É bom prestar atenção na conversa que segue. Disse, porém, Esaú: eu já tenho muito, meu irmão. Guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu: não. Se te agradaste de mim, aceita este presente de minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebeste tão bem. Gênesis 33:9-10. A forma de tratamento utilizada por Jacó para se dirigir ao irmão pode parecer uma adulação exagerada, mas não deveríamos vê-la como mais um pouco da maquinação de Jacó, por mais que houvesse certo fingimento em sua humildade. Também havia alguma verdade nela. Ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Aqueles a quem prejudicamos sempre representarão Deus para nós. Ao encontrá-los, é Deus que encontramos e somos julgados, a menos que o problema seja resolvido. Quão profundas foram as lições que Deus ensinou a Jacó por meio desse encontro com Esaú. Naquele dia, Esaú voltou para Seir. Jacó, todavia, foi para Sucote, onde construiu uma casa para si e abrigos para o seu gado. Foi por isso que o lugar recebeu o nome de Sucote. Tendo voltado de Padã-Ar, Jacó chegou a salvo à cidade de Siquém, em Canaã, e acampou próximo da cidade. Por 100 peças de prata comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, a parte do campo onde tinha armado acampamento. Ali edificou um altar e lhe chamou Elol-Israel. Gênesis 33:16-20. Jacó fez aqui o que nem Abraão nem Isaque tinham feito, construiu uma casa e comprou terras. Deixou de lado sua tenda, mas também erigiu um altar para Deus, o Deus de Israel. Ainda não era perfeito, ainda não alcançara Betel, e enquanto Deus colocará seus pais em tendas, ele edificará uma casa. Sim, progredira. Mas houve um problema em Siquém. Deus não o deixou em paz, mas permitiu que se defrontasse com sérios problemas. Gênesis 34, o que jamais aconteceria se ele não tivesse fixado residência em Siquém. Até seu nome se tornou ofensivo para os habitantes do lugar, e toda a sua casa ficou exposta a perigo. Até que, finalmente, Jacó foi enviado por Deus a Betel. Deus disse a Jacó: suba a Betel e estabeleça-se lá, e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão, Esaú. Gênesis 35:1. Ali em Betel, Deus completou sua obra, pois nada era capaz de tocar o coração de Jacó como aquele lugar. Era onde começara sua longa experiência. Betel é casa de Deus, local onde o poder divino é manifestado por meio do corpo de Cristo. Um lugar a que não ousamos levar nada que não seja de Deus. Livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem, se troquem de roupa. Venham! Vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia, e que tem estado comigo por onde tenho andado. Gênesis 35:2-3. Como vimos na vida de Abraão, Siquém representa a força de Cristo conosco, capacitando-nos a lidar com todo tipo de coisa. Essa força é nossa para nos preparar a fim de que adentremos a casa de Deus, pois, quando lá chegamos, a santidade não será apenas pessoal, mas coletiva. No corpo de Cristo, tudo é de Deus.
Nesse lugar o Jacó construiu um altar e lhe deu o nome de El-Betel, Gênesis 35:7, ou seja, o Deus de Betel. Em Siquém, ele era o Deus de Israel, agora, é o Deus de Betel. Jacó avançara do individualismo para o mundo relacional. Deus queria uma casa, um povo, que lhe servisse de vaso. Ele não pode cumprir seu propósito sem uma testemunha coletiva. Na igreja, ele é o Deus de Betel, não apenas meu Deus. Depois que Jacó retornou de Padã-Ar, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo: seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó, seu nome será Israel. Gênesis 35:9-10. Deus apareceu e, dessa vez, não foi em sonho. Ele foi até Betel confirmar e completar o que Peniel começara. Jacó não era mais o patife, o usurpador, era agora o príncipe de Deus. O que se inicia quando contemplamos a luz divina é concluído na casa de Deus. Em Betel, Deus se dirigiu a Jacó com as palavras: eu sou o Deus Todo-Poderoso, Gênesis 35:11. A mesma forma de tratamento que ele usará com Abraão. Não estou mais preocupado apenas em expor seu desamparo, estou aqui para reafirmar meu poder. Deus pode falar assim com Jacó porque agora dispõe de um vaso de acordo com o próprio coração. De novo, Jacó ergueu uma coluna em Betel, Gênesis 35:14. Dessa vez, fez algo que não fizera antes, derramou sobre a coluna uma oferta de bebidas, tipificando a alegria. Na primeira vez em que esteve naquele local, aquele era um lugar temível, Gênesis 28:17, e tudo que Jacó sentiu foi medo. Agora se regozijava. E agora o caminho estava aberto para ele seguir em frente para Hebrom. Fruto de paz. Chegou a hora de dar uma olhada na última parte da história de Jacó. Veremos então as evidências da capacidade de gerar frutos em Jacó de toda essa disciplina do Espírito de Deus. Jacó já estava diferente quando se encontrou com Esaú. Mostra-se agora inseguro, hesitante, sem saber muito bem o que fazer, embora deixe claro que ainda carrega em si uma boa porção da velha natureza. Gênesis 33:4 nos conta que ele chorou. Jacó não era homem de corar com facilidade. Pessoas com montes de planos não são assim, mas Peniel o debilitara. Em Peniel, o nome de Jacó foi trocado, e como acabamos de ver, a mesma mudança se repetiu em Betel. Entre um lugar e outro, houve um período de fragilidade e confusão, o que costuma acontecer depois que Deus nos toca uma vez. Precisamos aprender a caminhar com mansidão e muito cuidado com Deus, e a lição não é fácil. Portanto, Peniel representa a fragilidade, ao passo que Betel representa a purificação e a pureza que absolutamente nada se mistura. Seguindo de Peniel para Betel, passamos por uma cidade estranha, Siquém. Sentimos-nos fragilizados e não sabemos ao certo onde estamos, nem se, caso mudemos outra vez de lugar, erraremos de novo. Mas louvado seja Deus, sua obra começou e o alicerce foi firmado. Agora não há como não ser um aleijado. Sempre aprenderemos, mas em algum ponto cada de nós aprenderá uma lição fundamental, depois da qual nada mais será o mesmo outra vez. A partir desse ponto, inicia-se um conhecimento de Deus que ultrapassa tudo com que jamais sonhamos. Com isso, passamos a ter uma nova experiência da vida do corpo de Cristo, achegando-nos a todos os que são dele. Esse é um cenário em que o fruto do trabalho interior do Espírito Santo se manifesta de pronto. Assim, de Betel ficamos sabendo que Jacó foi visitar seu pai Isaque em Manre, perto de Quiriate-Arba, que é Hebrom, onde Abraão e Isaque tinham morado. Gênesis 35:27. Hebrom representa a comunhão, a mutualidade, o lugar em que nada pode ser feito individual e isoladamente. Enquanto a carne não for tratada, não valorizamos a comunhão. Achamos fácil e natural seguir em frente sozinhos. Mas agora descobrimos a importância de estar junto. Comunhão quer dizer, entre outras coisas, estamos prontos para receber de Cristo por meio de outras pessoas. Outros cristãos ministram Cristo a mim,
e estou pronto para receber. Essa pode ser uma lição importante, pois alguns são mestres natos, sempre pregando para os outros, sem necessidade nenhuma de receber nada de mais ninguém. Se sou assim, com certeza preciso encontrar meu Peniel. Só então posso ir para Betel e Hebrom. Quando chegamos lá, no entanto, sabemos no fundo do coração que não é possível viver sem os outros, que sozinhos não temos lugar, não temos base sobre a qual nos manter de pé. O corpo é um fato divino. Como nenhum membro do nosso corpo consegue viver sem todo o resto, o olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Ou, de novo, a cabeça não pode dizer ao pé, não tenho necessidade alguma de você. Assim é o corpo de Cristo como esfera de interdependência. Que significativo, portanto, quando Jacó enfim alcançou Hebrom e foi restaurado a comunhão da sua casa. Isso não quer dizer que ele não precisou mais da disciplina divina depois de Peniel. Precisou, sim, e a recebeu. Em Siquém, chegou a ponto de temer pela própria vida, Gênesis 34:30. Em Betel, a ama de Rebeca, Débora, morreu 35:8. A caminho de Belém, sua amada Raquel lhe foi tirada, 35:19. Em Migdal-Eder, Jacó teve mais problemas com os filhos, dessa vez relacionados com Ruben, 35:21-22. Chegando a Hebrom, descobriu que sua mãe morrera, e aquele também foi o lugar em que Isaque terminou os seus dias, 35:29. Deus estava disciplinando Jacó, trabalhando nele um novo caráter, transformando-o em uma pessoa diferente. De Gênesis 37 em diante, temos o período mais brilhante de Jacó. Durante os 30 anos restantes, ele se mostra cheio de graça. Não precisamos considerar seus últimos dias como um período de declínio, com certeza, não o foram, contrastando bastante favoravelmente com de Pedro, Paulo e João. No Antigo Testamento, é Salomão quem conhece a decadência nos últimos dias, mas essa não deve ser entendida como a experiência de outras pessoas. O fim de Davi foi melhor até que seu começo, pois ele planejava e preparava a construção do templo. De igual modo, Jacó, nos últimos dias, tornou-se gracioso e amável. Comparando-lhe o fim aos de Abraão e de Isaque, não podemos deixar de perceber que o dele foi melhor. Os dias derradeiros deles foram se desvanecendo, ao passo que Jacó dava frutos. Deus se revelou nesse homem improvável. A partir de Gênesis 37, ou seja, da época que José contava com 17 anos, Jacó sai de cena. Antes disso, sempre estivera fazendo alguma coisa, sempre ativo, como se tivesse um motor a combustão interna a impulsioná-lo. Sempre tinha algum projeto em mãos e parecia ter reservas de forças para implementá-lo. Desde o dia de seu nascimento, não havia como impedi-lo de fazer e de falar, não havia como cessar sua eterna condição de ocupado. Quando Jacó chegou a Hebrom, no entanto, aposentou-se. De vez em quando, apresentava-se para falar ou agir, mas foram poucas essas ocasiões. Nada mais o compelia à necessidade incessante de fazer alguma coisa. Observando como ele era, lembre-se de que o próprio Jacó se mostrava incapaz de descarregar a pressão, isso era algo fora do comum. Por outro lado, ele era um personagem adorável. Tranquilamente, dava frutos bem-aventurados. Isaque é um tipo de Cristo, Jacó, por sua vez, um tipo do homem natural. Assim, precisa refrear seu impulso incessante. O lado Isaque, a força espiritual, tem de continuar, mas a força natural necessita parar de imediato. Agora Jacó está nos bastidores, não há outro lugar mais apropriado para ele. O movimento da carne deve cessar depois que Deus tratar do assunto. Jacó, o trapaceiro, o conspirador, viveu para si e não se importou nem um pouco com os outros. Não havia amor algum expresso nele. Mas desde a morte de Débora ele experimentou todo tipo de sofrimento e problemas familiares. Todos aqueles que ele amara morreram. Em Hebrom, ele ficou sem nada. Até seu próprio filho, o mais velho, o enganara. Só sobrará José. Todavia, Jacó começara a ser amoroso. Amadurecera e abrandara. Vivia ansioso pelos filhos, com medo de que enfrentassem problemas, preocupado com o bem-estar deles. Queria saber como estavam, de modo que enviou José para descobrir. Então José também desapareceu. Jacó tinha todos os motivos para achar que estivesse morto.
É a túnica de meu filho, lamentou. Um animal selvagem devorou. José foi despedaçado, Gênesis 37:33. Pouco a pouco, tudo o que amava se perderá, e o único vínculo com Raquel se quebrara. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo, não. Chorando descerei à sepultura para junto de meu filho. E continuou a chorar por ele. Versículo 35. Nenhum outro versículo da história de Jacó é tão comovente quanto esse. 13 anos se passaram. José já assumirá cargo de poder no Egito. De novo Jacó se viu às voltas com problemas. Dessa vez era fome, e toda a sua riqueza consistia em gado. Sendo assim, de repente sua fortuna material se esgotara. Só sobrou um único bem que ele amava, o caçula. Gênesis 42:13, que acabará tomando o lugar de José e permanecendo com o pai. Só o pequeno Benjamim restara a Jacó. Era mais precioso que todos os outros, mas nem ele era como José, que se fora. Na segunda vez em que os filhos de Jacó precisaram retornar ao Egito, onde Simeão era mantido como refém, não podiam empreender a viagem sem levar Benjamim com eles. Não nos é possível ler a comoção nas palavras de Jacó. Vocês estão tirando meus filhos de mim. Já fiquei sem José, agora sem Simeão, e ainda querem levar Benjamim. Tudo está contra mim. Gênesis 42:36. Eis um homem que viverá debaixo da disciplina da mão de Deus, convertido agora em pai terno, profundamente sensibilizado. Todavia, chegou a hora em que Benjamim, seu mais recente tesouro, teve de partir. E é aqui, em Gênesis 43, que Jacó se reveste do nome Israel. Então Israel, seu pai, lhes disse, se tem que ser assim, que seja. Coloquem alguns dos melhores produtos da nossa terra na bagagem e levem-nos como presente ao tal homem. Um pouco de bálsamo, um pouco de mel, algumas especiarias e mirra, algumas nozes de pistache e amêndoas. Levem prata em dobro, e devolvam a prata que foi colocada de volta na boca da bagagem de vocês. Talvez isso tenha acontecido por engano. Peguem também o seu irmão e voltem aquele homem. 43:11-13. Ali estava um homem frágil e inseguro, capaz de dar ouvidos ao conselho dos filhos. Nessas propostas, Jacó demonstra, sem dúvida, não os estratagemas do passado, mas a cortesia e a gentileza da maturidade e da experiência. Que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que o seu outro irmão e Benjamim voltem com vocês. E versículo 14. Agora, pela primeira vez, Jacó fala dessa maneira, usando a forma de tratamento aprendida em Betel. Como está diferente! Como Deus o despiu de sua confiança! Quanto a mim, se ficar sem filhos ficarei. Versículo 14, declara, mas ainda esperando que Deus tenha misericórdia. Conhecendo a nós mesmos, e olhando para Jacó com esse conhecimento interior, percebemos o que Deus fez. Jacó ainda não atingiu seu ponto mais alto, os 17 anos no Egito. A disciplina continua forte aqui, mas é evidente a presença da capacidade de dar frutos. Os filhos de Jacó voltaram afinal com notícias de José. José ainda está vivo. Na verdade, ele é o governador de todo o Egito. O Gênesis 45:26. De novo ele é Israel. Se isso tivesse acontecido 20 anos atrás, Jacó amaldiçoaria os filhos por enganá-lo todo esse tempo. Mas não agora. Agora ele está maduro. Agora sua mansidão salta aos olhos. E Israel disse, basta. Meu filho José ainda está vivo. Irei vê-lo antes que eu morra. Versículo 28. Jacó aprenderá lições profundas. Apesar de seu coração paterno ansiar por ir ao encontro de José, ele sentiu medo. Gênesis 46:3. Abraão fora ao Egito e pecara. Isaque estivera a caminho daquela nação e fora proibido de prosseguir. Conseguiria ele, ainda que fosse por José, descer ao Egito dessa vez? Seu amor natural pelo filho não podia interferir no propósito divino. Assim, ele se deteve no meio do caminho, e aqui, pela primeira vez, Jacó brilhou de verdade. Chegando a Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus do seu pai, Isaque. Depois tudo disse sobre o altar. Ir ou não ir? A decisão é sua, Senhor, pois eu sou seu. Eis sua atitude para com Deus. Deus lhe respondeu, eu sou Deus,
o Deus de seu pai. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você e certamente o trarei de volta. E a mão de José fechará os seus olhos. Gênesis 46, 3-4. Esse não tenha medo nos revela as apreensões de Jacó, graças a Deus por elas. Mostra-nos também a realidade da obra de Deus na vida dele, pois sua hesitação prova que ele for além de Abraão ou Isaque. Deus não precisou detê-lo em Berseba. O próprio Jacó parou e postou-se junto à base do altar. Vemos um homem completamente diferente nesses versículos. Há princípios espirituais a governá-lo agora, ele não pode se satisfazer, e pronto. Afinal eles chegam ao Egito. Então José levou seu pai Jacó ao faraó e o apresentou a ele. Depois Jacó abençoou o faraó, e este lhe perguntou, quantos anos o senhor tem? Jacó respondeu ao faraó, são 130 os anos da minha peregrinação. Foram poucos e difíceis e não chegam aos anos da peregrinação dos meus antepassados. Então, Jacó abençoou o faraó e retirou-se. Gênesis 47, 7-10. Que cena! Onde encontraríamos melhor retrato do que aconteceu? Quem é esse Jacó afinal de contas? O próprio José era menor que o faraó no reino, e Jacó na verdade não passava de um refugiado. Dependia do faraó para sobreviver. O faraó era seu benfeitor. Anos antes, Jacó chamara Esaú de Senhor. Mas e agora? Agora ele abençoou o faraó. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior, Hebreus 7:7. E Jacó tinha consciência de ser o superior, pois Jacó estava vivendo em um mundo diferente, um mundo em que estava na presença de Deus. O faraó, rei do Egito, era o maior monarca da terra na época. Nação alguma do mundo era mais poderosa que o Egito, de modo que dificilmente culparíamos Jacó se ele tivesse assumido uma atitude servil na presença daquele homem. No entanto, toda a sua falsa humildade dos tempos de outrora se fora. Ele se posicionava sobre novo fundamento e abençoava o faraó. De maneira muito parecida, Paulo teve a ousadia de expressar seus desejos pelo bem espiritual do rei Agripa. Peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, porém sem estas algemas. Atos 26-29. Sem levar em conta as algemas que me prendem, minha felicidade é maior que a de vocês, inclusive a sua, ó rei. Sim. Os anos da minha peregrinação foram poucos e difíceis, e Gênesis 47:9. Jacó era capaz de sentir coisas. Sentia com toda a sinceridade que a própria vida não chegava aos pés da vida de seus antepassados. De novo abençoou o faraó e então, com muita tranquilidade, saiu da sua presença. Como esse velho homem se tornará amável? Teria sido muito fácil para ele assegurar para si alguma glória, graças à posição de José. Mas não era o que buscava. Permaneceu nos bastidores, e é onde devemos procurá-lo agora, pois não conseguiremos encontrá-lo no primeiro plano. O Jacó de muito tempo antes teria agarrado a oportunidade de proeminência e fama, e sabe-se lá o que faria se as tivesse. Mas agora ele não é mais Jacó, e sim Israel. Justo sua discrição é a marca da grande obra de Deus em sua vida e seu maior valor para Deus. Restavam 17 anos de vida para ele, em que nada muito espetacular parecia acontecer. Mas ele seguiu em frente, brilhando cada vez mais. Possa Deus conceder a cada um de nós um fim como esse. Aproximando-se a hora da sua morte, Israel chamou seu filho José e lhe disse, se quer agradar-me, põe a mão debaixo da minha coxa e prometa que será bondoso e fiel comigo, não me sepulte no Egito. Quando eu descansar com meus pais, leve-me daqui do Egito e sepulte-me junto a eles. Gênesis 47, 29-30. Isso é mesmo admirável. Não se ouve uma palavra da parte de Jacó sobre como ele viverá no Egito, apenas sobre como deve ser enterrado. Sua morte e seu sepultamento estão relacionados à promessa, à terra, à aliança e ao reino. Ele não se importava nada com as coisas que via ao redor, só com as que faziam parte do mundo espiritual. O antigo Jacó fora duro e severo. Chegará a repreender José por seus sonhos. Gênesis 37:10. Agora, 30 anos depois, ele pede ao filho, se quer agradar-me. Não se trata de uma ordem aqui, mas da expressão de uma brandura inteiramente nova. José respondeu, farei como o Senhor me pede.
Mas Jacó insistiu: jure-me. E José lhe jurou. E Israel curvou-se apoiado em seu bordão. Gênesis 47, 30-31. O Novo Testamento declara que ele adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Hebreus 11, 21. Continuava manco, continuava um peregrino. Temos agora as lembranças de um velho homem, mas impressiona de verdade notar do que Jacó de fato se lembra. O Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz, na terra de Canaã, e ali me abençoou. Gênesis 48, 3. Quando eu voltava de Padã, para minha tristeza Raquel morreu em Canaã, quando ainda estávamos a caminho, a pouca distância de Efrata. Eu a sepultei ali, ao lado do caminho para Efrata, que é Belém. Versículo 7. Ele se lembra de seu vínculo com o Deus Todo-Poderoso e também das próprias dores, aquela a quem tanto amara tivera de ser enterrada antes de chegarem ao destino. Esse era Jacó agora, com Deus e com os homens. Segue-se a bênção dos filhos de José. Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, embora este fosse o mais novo, e, cruzando os braços, pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora Manassés fosse o filho mais velho. Versículo 14. José protestou e, pensando que o pai se confundira, tentou tirar-lhe a mão da cabeça de Efraim, passando-a para a de Manassés. Mas Jacó se recusou a ser corrigido. Eu sei, meu filho, eu sei. Versículo 19, assegurou-lhe. Aqui o vemos mais uma vez indo além de seu pai, Isaque. O que Isaque fez ao abençoar o filho mais jovem foi por ignorância, sem saber o que estava se passando. Jacó, no entanto, com certeza conhecia as próprias intenções. Os dois estavam cegos, mas a cegueira de Isaque era interior. A de Jacó não, sem dúvida, e sua percepção espiritual supera a fragilidade do corpo. Seu irmão mais novo será maior do que ele, e seus descendentes se tornarão muitos povos. Versículo 19. Enfim chegamos à longa profecia concernente aos filhos de Jacó em Gênesis 49. Pois Jacó era um profeta que adquirira uma verdadeira agudeza de espírito em relação aos propósitos do Senhor. Nisso ele foi mais que Abraão e Isaque. Entretanto, que preço pagou por essa profecia? Pois foi compelido a se referir aos filhos no passado, e como deve ter se visto neles. Isso lhe conferiu uma empatia, uma compreensão completamente diferentes do antigo Jacó. Em Siquém, houvera amargura em suas palavras dirigidas a Simeão e a Levi. Vocês me puseram em grandes apuros, atraindo sobre mim o ódio dos cananeus e dos ferezeus, habitantes desta terra. Somos poucos, e se eles juntarem suas forças e nos atacarem, eu e a minha família seremos destruídos. Gênesis 34:30. Agora, nos versículos 5 a 7 do capítulo 49, seu revanchismo se foi, preocupa-o agora o pecado. Que eu não entre no conselho deles, nem participe da sua assembleia. Gênesis 49:6. Suas motivações foram depuradas pela participação no sofrimento de Deus em razão do pecado. Observe também a expressão de confiança de Jacó, depois de descrever a futura rebelião de D. Ó Senhor, eu espero a tua libertação. Versículo 18. No começo, Jacó tinha sido um caso absolutamente irremediável. Mas as Escrituras nos contam sua história desde a questão do direito de primogenitura até a morte, e, para nosso assombro, descobrimos esse homem nada promissor transformado em Israel de Deus. No fim da vida de Jacó, o reino já existia na pessoa desse príncipe de Deus. Se o Senhor pôde fazer de Jacó um vaso assim, com certeza ele tem um plano para nós. Em Gálatas 6,16, Paulo usa a expressão, o Israel de Deus, para abranger todo o povo de Deus, demonstrando que o próprio Israel era um tipo da igreja. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus. Atos 3,13, proclamou Pedro, e prosseguiu declarando que milagres da graça divina haveriam de ser realizados por meio do nome de Cristo. Sim, Deus quer que seu povo, todos nós, o conheçamos como Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, todos os três. Anseia por nos ver motivados pelas iniciativas de um pai, abastados com as riquezas do filho e transformados de verdade pelo sustento paciente do Espírito. Pois por nosso intermédio ele tem uma obra a concluir, um grande propósito para a humanidade a levar à concretização. Extraído do livro Transformados à Sua Imagem. Vatmanei. Inscreva-se no canal. Desfrutar é bem melhor.